Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauраmanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmira Hasar Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Secha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos Tridantis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 10. Capítulo 10 é o Nitya Dharma e História. Sri Harihara Bhattacharya foi um professor que residia em Agradwipa. Agradwipa é uma cidade próxima a Navadvipa, tá? Onde tem a famosa deidade de Gopinath. Ele aceitou a iniciação no Vaishnava Dharma e se ocupou na adoração de Bhagavan Shri Krishna em sua casa. Mas uma dúvida surgiu em sua mente sobre o Vaishnavismo, a qual ele foi incapaz de remover, mesmo após tendo conversado com muitas pessoas sobre isso. Na verdade, essas conversas apenas serviram para agitar ainda mais a sua mente. Um dia, Harihara Bhattacharya ele foi até a vila de Arkatila e perguntou a Sri Chaturbhuja Nyaya Ratna da seguinte maneira: Bhattacharya Mahashaya, você poderia me dizer há quanto tempo atrás o Vaishnava Dharma surgiu? Então, por aproximadamente 20 anos, Nyaya Ratna Mahashaya ele estudou laboriosamente os Nyaya Shastras. O Nyaya Shastra é o Shastra que trata de lógica, né, que, enfim, ensina como fazer uma análise lógica, bem como também uma interpretação lógica das escrituras. Consequentemente, ele se tornou bastante indiferente às religiões, né? Porque um lógico é uma pessoa muito, vamos dizer, racional, né? É claro que a gente também se utiliza da lógica dentro da religião, né? O Nyaya ele é uma parte também da maneira que você pode utilizar para entender os Vedas, mas aqueles que só focam no Nyaya, eles são geralmente céticos, né? Céticos racionais.
Então, ele se tornou indiferente às religiões e ele não gostava de ser perturbado por discussões religiosas. Ele apenas demonstrava alguma tendência devocional quando ele ia fazer o Shakti Puja ou o Durga Puja, a adoração à deusa Durga, que é muito comum na Bengala, né? Quando o Nyayaratna ouviu esta pergunta, ele então pensou que Harihara, sendo parcial à religião Vaishnava, tinha a intenção de envolvê-lo num debate, né? E que seria melhor, com certeza, evitar tal conflito, né? Pensando dessa maneira, Nyayaratna Mahashai disse: Harihara, que tipo de pergunta você está me fazendo hoje? Você estudou o Nyaya Shastra desde o começo até a sessão Muktipada. Então veja, você sabe que não existe menção de Vaishnava Dharma em nenhuma parte do Nyaya Shastra. Então por que você está me perturbando com uma pergunta dessas, né? Harihara agora ele ficou um pouco mais preocupado, né? Respondeu: Bhattacharya Mahashaya, os meus antepassados foram todos Vaishnavas por muitas e muitas gerações. E eu também me iniciei dentro do Vaishnava Mantra, né? Ou com o Vaishnava Mantra. E eu nunca tive nenhuma dúvida sobre o Vaishnava Dharma. No entanto, né, você talvez deva ter ouvido que Taraka Churamani, né, de Vikramapura, ele pretende eliminar a religião Vaishnava e que, como resultado da sua pregação contra, né, o Vaishnava Dharma no momento, muitos, tanto pessoas daquela localidade quanto de fora, né, estão fazendo muito dinheiro em cima dessa ideia, né, em cima desse movimento. Em um encontro que contou com a participação de uma grande maioria de adoradores de Durga, ele proclamou que a religião Vaishnava ela é muito recente e que não tem nenhuma substância filosófica, nenhuma consistência filosófica. Ele disse que apenas pessoas de baixa classe se tornam Vaishnavas e que as pessoas da mais alta classe não respeitam o Vaishnava Dharma. Quando eu ouvi pela primeira vez essas conclusões de um erudito da estatura dele, eu senti uma pontada no meu coração. Mas quando eu ponderei sobre isso mais adiante, me ocorreu que não existiu nenhum Vaishnava Dharma na Bengala, por exemplo, antes do aparecimento de Chaitanya Deva, de Chaitanya Mahaprabhu. Antes dele, todos adoravam a deusa Durga e recitavam apenas o Shakti Mantra. Ok, existiam apenas pouquíssimos Vaishnavas, como nós, que adoravam, né, recitando os Vaishnavas Mantras. Mas a meta de todos era alcançar o Brahman ou Mukti. E eles então, dessa maneira, mantinham as suas práticas. No tipo de Vaishnava Dharma em que eu fui iniciado, em que nós fomos iniciados, né, todos aprovavam o quê? O sistema de Panchopasana. Panchopasana, para quem não lembra, é um sistema de adoração Vaishnava, entre aspas, mas que compreende a adoração de 5 deidades: Vishnu, Brahma, Shiva, Durga e Ganesha. Não, perdão. Vishnu, Shiva, Surya, Durga e Ganesha. Tá? Muito bem.
Então ele disse, nós éramos Vaishnavas, mas aceitávamos o sistema Panchopasana, ou seja, não era um Vaishnavismo puro. Mas após a era de Chaitanya Mahaprabhu, esse Vaishnava Dharma assumiu uma nova forma. E agora os Vaishnavas não podem nem mesmo ouvir as palavras Mukti ou Brahman. Eu não posso nem mesmo dizer o que pensar, o que eles pensam que Bhakti é. Bem, como eles dizem, uma vaca de um olho apenas geralmente se desvia do rebanho. Uma vaca caolho, né, para ser mais preciso, geralmente se desvia do rebanho. Isso se aplica perfeitamente aos Vaishnavas modernos. Então a minha pergunta é, esse tipo de Vaishnava Dharma existia anteriormente ou ele surgiu apenas a partir da era de Chaitanya Mahaprabhu? Vendo que Harihara não era um Vaishnava ortodoxo, como ele havia temido, Nyayaratna Mahashai, então, demonstrou uma certa felicidade no seu rosto. Ele disse, Harihara, você é um verdadeiro erudito do Nyaya Shastra. Você expressou exatamente aquilo que eu acredito. Né? Hoje em dia existe uma insurreição, né, desse Vaishnava Dharma e eu tenho medo, né, de dizer qualquer coisa contra ele. Nós precisamos ser um pouco cuidadosos, porque esta é a era de Kali. Muitos homens respeitáveis e ricos, né, aceitaram a doutrina de Chaitanya Mahaprabhu. Eles nos rejeitam completamente, né, e inclusive pensam que nós somos seus inimigos. Eu tenho medo que a nossa profissão se torne obsoleta, né, dentro de um curto período de tempo. Porque mesmo aqueles das castas inferiores, que são vendedores de óleos, vendedores de folhas de betel, né, ourives, todos eles começaram a estudar os Shastras. E isso me causa muita dor. Veja bem, por um longo tempo, os Brahmanas, eles organizaram as coisas de maneira que nenhuma outra casta poderia estudar os Shastras, né? Até mesmo os Kayastas, que hoje estão abaixo da casta bramínica. Todos eram obrigados a honrar as nossas palavras. Agora, as pessoas de todas as castas, né, se tornaram Vaishnavas e elas são capazes de deliberar sobre verdades filosóficas. E isso criou um grande impacto na reputação dos Brahmanas de casta. Nimai Pandita é o responsável pela destruição do Brahmana Dharma. Nimai Pandita aqui, Chaitanya Mahaprabhu, né? Harihara, Tarka Churamani, disse corretamente. Mesmo que ele talvez tenha dito isso por avareza, né, ou após uma análise cuidadosa de toda a situação. Quando eu ouço as palavras dos Vaishnavas, meu corpo queima de raiva. Agora, eles foram longe demais para dizer, inclusive, que Shankaracharya estabeleceu o Mayavada Shastra, né, por ordens do próprio Bhagavan, e que a religião Vaishnava é eterna. Uma religião que surgiu há menos de 100 anos atrás, agora se tornou sem início, né, ou eterna. Veja que impressionante, ele diz ironicamente, né? É dito que o benefício que é
direcionado para um homem pode ser desfrutado por outro. Qualquer que sejam as glórias que Navadvipa possa ter alcançado, né, anteriormente, agora foi totalmente destruída. Ou seja, Navadvipa antigamente era conhecida como um local de grandes eruditos de Nyaya. Né? Tanto que o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele foi um estudante de Nyaya e depois se tornou um professor de Nyaya Shastra, devido a essa grande tradição de Navadvipa. E aí, quando ele se tornou Vaishnava, ele começou a meio que, né, vamos dizer, debater contra essa filosofia que ele mesmo havia seguido. Em particular, existem alguns Vaishnavas que hoje em dia vivem em Garigacha, em Navadvipa, que olham para o mundo como se fosse apenas um prato de barro. Outros poucos eruditos dentre eles se tornaram afetados por essa grande comoção que está arruinando o nosso país inteiro. Agora, os deveres ocupacionais das 4 castas, né, que é a verdade eterna da doutrina Mayavada e a adoração dos Devatas e Devis, estão todos caindo por terra. As pessoas pararam de fazer a cerimônia de Shraddha para o benefício dos seus parentes doentes. Não, perdão, seus parentes mortos. Como nós iremos sobreviver? Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que eles viviam de fazer cerimônias para os mortos, né, baseado no Karma Kanda, né, baseado em uma série de coisas. Né, eles, enfim, faziam muito puja, muito yagya para semideuses, etc, etc. Mas com o aumento dos Vaishnavas puros na linha de Mahaprabhu, tudo isso caiu por terra. E ele agora está reclamando, a gente vai viver como, né? Então, num curto período de tempo, pode ser que a gente fique sem emprego. Basicamente é isso que ele está dizendo. Ou seja, aqueles que fazem negócios, né, vivem da religião e principalmente vivem de uma religião que não é bem religião, porque Karma Kanda não é religião. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muita gente pode pensar, mas coitado deles, né? Enfim, só querem viver a prática espiritual deles, né? E não, isso não é prática espiritual. Karma Kanda não é prática espiritual. Nyaya não é prática espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas análises para não cair numa espécie de pseudo-compaixão, né, por aqueles que na verdade não têm por nós uma gota de compaixão. E ao contrário, estão destruindo, né, o Dharma original. Então Harihara disse, Mahatma, ou grande alma, existe algum remédio, alguma solução para isso? Em Mayapura existem 6 ou 7 brahmanas eruditos de grande reputação. Do outro lado do rio Ganges, em Kuliagram, existem também vários eruditos que são muito bem versados nos Smriti e nos Nyaya Shastras. Se todos eles se juntarem e atacarem Garigacha, que é essa cidade, será que isso não poderia dar um bom resultado? Então Nyaya respondeu, por que não? É possível que esses Brahmana Panditas possam se unir, mas existem diferenças, inclusive, entre eles hoje em dia. Eu ouvi que alguns Panditas, liderados por Krishna Churamani, foram até Garigacha, iniciaram um debate, mas eles voltaram como meninos de escola, né, derrotados. Não, perdão, eles retornaram às suas escolas completamente derrotados. Após isso, eles não falaram mais nada sobre o assunto, né? E nem além daquilo que era estritamente necessário falar. Então Harihara disse, Bhattacharya Mahashoy, você não é o nosso único
professor, mas o professor de grandes professores. O seu comentário sobre o Nyaya Shastra ensinou muitos grandes eruditos a arte de racionalizar pela análise falaciosa de argumentos. Pela análise de argumentos falaciosos. Se você desejar, você pode derrotar esses Vaishnavas eruditos de uma vez por todas. Estabeleça que a religião Vaishnava é uma invenção moderna e que os Vedas não apoiam ela. Isso será um grande ato de misericórdia para os Brahmanas. E isso irá reinstaurar, né, a nossa antiga adoração Panchopasana, que está a ponto de ser totalmente extinta. Chaturbhuja Nyaya Ratna estava com medo de debater com os Vaishnavas. Internamente, ele tinha medo, pensando que ele poderia ser derrotado, né? Assim como eles derrotaram Krishna Churamani e outros. Ele disse: Harihara, eu vou disfarçado. Você deve se apresentar como se fosse um professor e levantar, né, e colocar fogo no debate em Garigacha. Né? Após isso, eu irei assumir a responsabilidade sobre o debate, mas disfarçado. Harihara disse feliz: eu certamente irei seguir a sua ordem. Na próxima segunda-feira, nós iremos cruzar o rio Ganges e atacá-los, invocando o nome de Mahadeva para auspiciosidade. Segunda-feira chegou, enquanto eles estavam ponderando sobre o assunto. 3 professores, Harihara, Kamalakanta e Sadashiva, se encontraram com Sri Chaturbhuja Nyayaratna na sua casa em Arkatila e o escoltaram, né, através do rio Ganges até chegar em Godruma. Às 4 da tarde, eles chegaram no bosque de Madhavi, gritando Haribol, Haribol, tendo um humor assim como de Durvasa Rishi, cercado pelos seus seguidores. Durvasa Rishi, para quem não sabe, é um grande rishi famoso, que é uma encarnação de Shiva, que tem um humor bastante apimentado, né? E ele é seguido por milhares de discípulos, e onde quer que ele chega, ele quer ser bem servido, não quer que ninguém se demore, né, para servi-lo. Ele é muito temperamental, e é ele que participa daquele passatempo junto com Ambarish Maharaj, que no momento de quebrar o Ekadashi, ele Ambarish Maharaj, no momento de quebrar o seu Ekadashi, recebe então a visita de Durvasa Rishi no seu ashram, e Durvasa Rishi diz: eu vou tomar banho e volto para tomar prashada. E aí Ambarish Maharaj precisava quebrar o jejum, né? O tempo de quebrar o jejum já estava para terminar, e ao mesmo tempo ele precisava esperar para servir primeiro alimento a Durvasa Rishi, né? Porque seria uma ofensa ele se alimentar antes da visita, né? E principalmente sendo Durvasa Rishi um Brahmana também. Então, mas ele precisava terminar, ele precisava quebrar o seu jejum do Ekadashi, senão ele perderia o Ekadashi. Então o que ele fez? Aconselhado, né, pelos seus ministros, etc., ele simplesmente tomou uma gota de Charanamrita. A Charanamrita não é considerada comida. Então quem bebe Charanamrita não está se alimentando, então portanto não está quebrando com a regra, né? E ao mesmo tempo, porque ele fazia o jejum completo, ele poderia, de fato, quebrar o seu jejum só com uma gota de água, no caso de Charanamrita. Mas enfim, Durvasa Rishi veio, né, ficou bravo com ele, né, enfim, quis lançar uma maldição sobre ele, um demônio de fogo, e aí a Sudarshana Chakra de Krishna apareceu e começou a perseguir Durvasa Rishi para matá-lo, porque ele havia, obviamente,
ofendido um devoto puro. Enfim, esse era o humor com o qual esses 4 aí chegaram lá em Godruma, na Assembleia dos Vaishnavas. Então, Advaita Dasa, que já é conhecido nosso, que participou desse último diálogo do capítulo 9, né, ele estava cantando Harinama dentro da sua cabana, do seu kutir. Ao vê-los, ele saiu e ofereceu-lhes assento, né, com muito afeto, né, com muita educação. E então perguntou, como eu posso servi-los? E Harihara disse, nós viemos discutir sobre alguns assuntos com os Vaishnavas. E Advaita Dasa disse, os Vaishnavas desse local não debatem sobre nenhum tópico, sobre nenhum assunto. No entanto, está tudo bem se vocês quiserem vir para fazer algumas perguntas submissas, né, sobre algum assunto. No outro dia, alguns professores iniciaram um debate, né, sob o pretexto de fazer algumas perguntas e no final eles saíram muito perturbados. Então eu vou perguntar para Paramahansa Babaji Maharshi e ele dará a resposta a vocês. Dizendo isso, ele entrou então no kutira de Babaji Maharshi. Alguns minutos mais tarde, Advaita Acharya retornou e então colocou as esteiras para que todos se sentassem. Então, Paramahansa Babaji Maharshi saiu do seu kutira e ofereceu Dandavat Pranam para Vrindadevi e então para os brahmanas visitantes. Com as mãos postas, ele inquiriu humildemente, grandes almas, por favor, nos ordene que tipo de serviço podemos fazer por vocês, prestar, né, por vocês, para vocês. Nyayaratna então disse, nós temos 1 ou 2 perguntas para fazer e gostaríamos que você pudesse respondê-las. Quando Paramahansa Babaji Maharshi ouviu o pedido, ele ordenou que Sri Vaishnava Dasa, Babaji Maharshi, né, se juntasse a eles. Quando Vaishnava Dasa chegou, ele prestou reverências ao Paramahansa Babaji e se sentou próximo a ele. Dentro de pouco tempo, um pequeno grupo de Vaishnavas já havia se reunido naquele local. Nyayaratna Maharshi, então, perguntou fez a seguinte pergunta. Por favor, diga-nos se a religião Vaishnava é antiga ou moderna. Então, Paramahansa Maharshi pediu que Vaishnava Dasa respondesse. Com uma voz tranquila, mas ao mesmo tempo num tom grave, o Vaishnava Dasa disse, o Vaishnava Dharma é Sanatana, ele é Nitya, ele é eterno. Então o Nyayaratna agora ele vai dizer alguma coisa. Ele diz o seguinte, eu vejo que existem 2 tipos de Vaishnava Dharma. Um sustenta a ideia de que Paratattva, conhecido como Brahma, é sem forma e desprovido de qualidades. No entanto, considerando que não há qualquer tipo de adoração possível a um objeto sem forma, os sadhakas primeiro imaginam esse Brahman como tendo uma forma e então o adoram. Essa adoração é apenas necessária para purificar o coração. Quando este estiver purificado, o conhecimento do Brahman sem forma, então, pode se manifestar. Nesse momento, não há mais nenhuma necessidade de continuar a fazer a adoração de formas. As formas de Radha e Krishna, Rama, Nisrinha, são todas imaginárias e elas são produtos de Maya. Quando alguém adora essas formas imaginárias, o conhecimento do Brahman gradualmente é despertado. Dentre os adoradores das 5 deidades Panchopasakas, aqueles que adoram a deidade de Vishnu
recitam os Vishnu mantras com essa atitude, consideram-se como Vaishnavas. O segundo tipo de Vaishnava, ou Vaishnava Dharma, né? No segundo tipo de Vaishnava Dharma, Bhagavan Vishnu, Rama ou Krishna é aceito como Parabrahma, que possui uma forma eterna. Quando o sadhaka adora uma dessas formas em particular, com os respectivos mantras, ele obtém então um conhecimento eterno da deidade específica, a qual ele adora e recebe a sua misericórdia. De acordo com esta visão, a doutrina do impersonalismo é Mayavada, a qual é um erro, né, de Shankara que foi propagado. Um erro, né, uma falsa concepção que Shankara propagou, para ser mais exato. Agora nos diga, qual desses dois tipos de Vaishnavas, de Vaishnavismo, é eterno? E o Vaishnava Dasa responde: o segundo desses é o Vaishnava real, Vaishnava Dharma real, e ele é eterno. O outro é um Vaishnava Dharma apenas em nome. Na realidade, este pseudo Vaishnava Dharma é oposto ao Vaishnava Dharma real. Ele é temporário e foi originado da doutrina Mayavada. Então, para poder explicar, como eu disse, no Panchopasana, você adora 5 personalidades diferentes, né? Às vezes só uma delas, às vezes as 5, depende. Mas aqueles que adoram Vishnu, por essa linhagem, eles não são Vaishnavas puros. Por quê? Porque eles são contaminados com a ideia Mayavadi, de que a forma de Vishnu ela é apenas imaginária e deve ser adorada por um tempo, né, até que você purifique seu coração e consiga chegar em Brahman. Então, de fato, como Vaishnava Dasa disse, este pseudo Vaishnava Dharma ele se opõe ao Vaishnava Dharma real. O Nyaratna então responde dizendo: eu entendo a sua opinião, que na sua opinião o único e verdadeiro Vaishnava Dharma é a doutrina que você recebeu de Chaitanya Deva. Você não aceita a adoração de Radha Krishna, Rama ou Krishna ou Nisrinha, que constitui Vaishnava Dharma, né, em si mesmo. Você apenas aceita a adoração de Radha Krishna ou outras deidades, né, como se o Vaishnava Dharma fosse conduzido de acordo com a ideologia de Chaitanya. Não é verdade? Então, ok, isso é uma ideia, né, certa. Mas como você pode dizer que esse tipo de Vaishnavismo é eterno? Então tudo bem, ele aceitou, né, a diferença, né, do que Mahaprabhu pregou e do que a outra doutrina veio, né, pela influência de Shankaracharya, até aí tudo bem. Agora, por que ela é eterna? Né, se ela foi criada por Chaitanya Mahaprabhu, criada entre aspas, né? Então Vaishnava Dasa agora vai responder. Esse tipo de Vaishnava Dharma é ensinado através de todos os Shastras védicos e foi instruído em todos os Smriti Shastras. Todas as histórias védicas cantam as glórias deste Vaishnava Dharma. Nayanaratra então disse: é óbvio que Chaitanya Deva é o pioneiro dessa doutrina, mas ele apareceu há não menos de 100 anos, há 150 anos atrás. Então, como isso pode ser eterno? E Vaishnava Dasa diz: este Vaishnava Dharma vem existindo desde o primeiro momento, né, do aparecimento das divas neste mundo. As divas são anadi, ou seja, sem um início, porque elas não foram criadas dentro desse tempo material. Portanto, a função constitucional de toda diva, conhecida como Jaiva Dharma ou Vaishnava Dharma, é também anadi, ou seja, sem início. Brahma é a primeira diva a nascer neste universo. Assim que ele apareceu, o som da vibração védica, né, que é a base do Vaishnava Dharma, também se tornou manifesto.
Isso está dito nos 4 principais versos do Srimad Bhagavatam, o famoso Chatushloki Bhagavatam, né? Que é mencionado no Mundaka Upanishad. Então, aqui ele cita o verso do Mundaka Upanishad, né? O Chatushloki do Bhagavatam estão no canto 2, capítulo 9, versos 33, 34, 35 e 36. Tá? São os 4 principais versos do Bhagavatam que deram origem ao Bhagavatam. São chamados de Chatushloki. Tá? E esse assunto também é mencionado no Mundaka Upanishad, o primeiro verso do Mundaka Upanishad, 1.1.1. Então, o verso diz: Brahma Devanam Pratama Sambhabhuva Vishwasya Karta Bhuvanasya Gupta So Brahma Vidyam Sarva Vidya Prachishtam Atharvaya Jeshta Putraya Praha. Brahma, que foi o primeiro dos Devas e também que apareceu do lótus que desabrochou do umbigo de Bhagavan, é o criador do universo e o mantenedor de todas as entidades vivas. Ele manifestou Brahma Vidya, que é a base para todo o conhecimento, para o seu filho chamado Atharva. Então, no Rig Veda nós temos também um verso que fala sobre a instrução do Brahma Vidya. Brahma Vidya é o conhecimento transcendental, né? Sobre a verdade transcendental. Esse é um verso famoso que diz: Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suraya Divviva Chakshur Atatam. Os Gyani Janas, ou Vaishnavas puros, né, sempre contemplaram a morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu, assim como os olhos, né, límpidos veem o sol dentro do céu. No Katha Upanishad também tem um verso que diz: Vishnu Yad Paramam Padam. Apenas os pés de lótus de Bhagavan Sri Vishnu são a meta mais elevada. Um outro verso do Shvetashvatara Upanishad também diz: Bhagavan é a pessoa suprema e a fonte original de todos os devas. Ele é o objeto de adoração supremo e ele é único. Não tem nenhum segundo. Não há ninguém após ele. Nem antes nem depois dele. Ele é único. Assim como o sol brilha radiante, iluminando todas as direções, para cima, para baixo e para os lados, Bhagavan regula a natureza material, a qual é a origem de todas as diferentes espécies de vida. É dito também no Taittiriya Upanishad que Paratattva Brahma é a personificação da verdade, conhecimento e eternidade. Embora Tattva Brahma seja situado no céu espiritual, ele está escondido no céu dos corações das entidades vivas. Aquele que conhece Ishvara, aquele que está situado dentro da superalma, né, que é onipresente, alcança a consumação de todos os desejos em contato com aquele Ishvara onisciente. Muito bem, então Nyayaratna agora vai comentar. Ele diz o seguinte: bom, o Rig Veda declara que Tad Vishnu Paramam Padam, né? Eles veem o Supremo, a morada do Senhor Supremo Vishnu. Como você pode dizer que isso se refere ao Vaishnava Dharma, que está incluído na doutrina Mayavadi? Então Vaishnava Dasa diz: olha, o Vaishnava Dharma, que está incluído dentro do escopo, né, do Mayavadismo, rejeita a concepção, né, da servidão eterna a Bhagavan. Os Mayavadis acreditam que quando o sadhaka obtém conhecimento, ele alcança o status de Brahma.
ou seja, ele deixa de ser um servo. Né? No entanto, onde está a questão do serviço quando você se torna o próprio Brahma? É dito no Katha Upanishad, Nam Atma Pravachanena Labhyo Namedhaya na Bahuna Shrutena Yam Vaisavrinute Tena Labhyas Tasheisa Atma Vivrinute Tanum Som. Este Paramatma, para Brahma, não pode ser alcançado por grandes discursos, ou por aplicar a sua inteligência, ou até mesmo por ouvir os Vedas extensivamente. Este Paramatma ele é alcançado apenas por aquele sobre quem ele derrama a sua misericórdia. Né? Porque este Paramatma está muito próximo, ele revela então a sua própria forma. Então, a única e verdadeira religião é a função constitucional de serviço e rendição a Bhagavan. Não há outro meio de você alcançar a misericórdia de Bhagavan e ver a sua forma eterna. O conhecimento do Brahman não será alcançado, não permite que você possa ter o darshan da forma eterna de Bhagavan. Nós podemos entender por esta declaração védica categórica que o Vaishnava Dharma puro é encontrado nos Vedas. Todos os Vedas sancionam, ou seja, aprovam o Vaishnava Dharma que Chaitanya Mahaprabhu ensinou. Não há nenhum espaço para dúvidas sobre isso. Muito bem, então a gente vai encerrar por aqui. O Nyayaratna continua as suas perguntas e a gente vai ler na próxima aula. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha.